Olá, bom dia! Hoje eu vou trazer aqui para vocês o Salmo 125. Nós vamos falar o primeiro versículo. Todo aquele que deposita absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte de Sião. Por que isso aqui é falado na palavra de Deus? Que todos nós que depositamos toda a nossa fé em Deus não seremos abalados. Primeira coisa, gente. A gente tem que acreditar, quando nós depositamos a fé em Deus, nós temos algumas crenças que não são apenas crenças colocadas pelo tempo, por nada, mas sim dentro da palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus existe verdades, né, que nós passamos a acreditar e que viram nossas crenças. Que são elas? Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo na nossa vida. Por mais que pareça, as circunstâncias em volta não colaboram, Deus vai utilizar de tudo aquilo para o nosso bem. Se a gente crê nisso e confiar em Deus, mesmo em situações aos extremos ou situações extremas, onde a gente possa não se sentir tão bem assim, o que vai acontecer? Tendo fé, nós vamos ser inabaláveis. Ah, Cristiane, eu posso ter fé em algo? Sim, se foi aquilo que Deus te colocou. Em algo não. Você precisa ter fé absoluta em Deus. Por quê? Quando você tem fé absoluta em Deus, tudo que você faz, você vai ter certeza que terá resultado. Você vai ter a certeza que vai ser melhor para você. Tudo que você passar na sua vida. Porque quando a gente tem fé, a gente faz acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Meu filho, tem um filho que tá no ensino médio. Eu tive alguns problemas com ele. E eu tinha fé que ele iria entrar numa escola do estado, uma escola boa, que desse o suporte necessário para ele. E eu acreditava naquilo totalmente. E aconteceu. Aconteceu. Eu consegui a escola. Teve a minha parte? Teve a minha parte. Fui na Secretaria de Ensino várias vezes aqui da região. Até conseguir. Eu consegui a escola do jeito que eu queria, no bairro que eu queria. E por quê? Porque eu continuei acreditando, eu continuei orando, eu continuei jejuando e eu não tirava a minha esperança. E no primeiro dia de aula, foi perguntado assim para o meu filho: como você conseguiu entrar aqui? Porque aqui não tem vaga, ninguém consegue entrar. É muito difícil. Como você conseguiu? Ainda mais agora, no meio do ano. As pessoas ficam muito tempo na fila. Aí ele falou assim, não sei, foi minha mãe. Quando ele chegou em casa, ele falou assim, mãe, como você conseguiu lá a vaga pra mim? Porque o pessoal tá me perguntando. Eu falei pra ele assim, como? Aí ele, mãe, tô falando sério, você vai falar que foi Deus? Eu falei assim, falar não, foi. Ele, mas mãe, eu falei assim, mãe nada, foi Deus sim. Claro que teve minha parte, eu ir na Secretaria de Ensino, ir atrás, nunca... Deus é espiritual, não é material, então eu não posso ficar assim com a boca aberta esperando a comida entrar na minha boca, eu vou ter que pôr a comida na minha boca, não é verdade? Mas foi Deus, e tanto foi Deus que estão te perguntando como você conseguiu entrar lá. Então, eu trago esse exemplo, aqui vocês vão me ver trazendo muitos exemplos da minha vida. Se tiver alguma passagem que não tem um exemplo da minha vida, tudo bem. Eu vou dar outros exemplos da vida de outras pessoas. Mas eu vou tentar trazer muito para o nosso dia a dia. Porque às vezes a gente está esperando só ter fé em algo muito distante, que às vezes vai nos desanimando, sabe? De repente você tem uma promessa de Deus ali para sua vida que você fala assim, mas nunca vai se cumprir. Já se passaram 10 anos. Não fale isso, vai se cumprir. Eu faço isso da Bíblia, eu sempre dou uma lida, né?
E agora eu tô ali na vida de Sansão, comecei de novo agora. Desde o ventre da mãe dele, ele teve uma promessa. Teve empecilhos na vida dele. Ele praticamente perdeu, na realidade ele perdeu, né, a sua promessa por atitudes, mas a fé de Sansão, ele acreditava que Deus era com ele. E no finalzinho, quem puder assistir depois, assistir não, né? Quem puder ler, leia lá a vida de Sansão, vai perceber que Deus teve misericórdia dele no último momento. Ou seja, quem realmente crê em Deus, quem realmente tem fé, as coisas acontecem. Sejam elas pequenas ou grandes. Então, quero falar aqui hoje para vocês. Tenham fé. Acreditem de verdade que você tem um Deus, que Ele é o mesmo Deus. O Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ele não muda. O que muda é a nossa fé, mas Ele não muda. E se você tem a fé inabalável, como está dizendo aqui na palavra, no Salmo 125, se você tem essa fé inabalável, você não vai se abalar, você não vai cair, você vai permanecer e você vai fazer a vontade de Deus na tua vida. E a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. Então, acredite, nós estamos aí indo para o final de semana. Se a sua semana, eu não sei quando você vai ouvir, eu estou gravando uma sexta-feira, mas se a sua semana for difícil, use o final de semana para ter um tempo maior com Deus. Na semana, se você tiver 5 minutos que seja, tenham esses 5 minutos. É muito importante esse momento com Deus. É muito importante. Ele nos fortalece. Cada história que a gente lê na Bíblia. A Bíblia é um manual de sobrevivência de nós como seres humanos. Porque a vida aqui das pessoas da Bíblia também não foram fáceis, como a nossa não é. Mas nós conseguimos observar como Deus faz. E Ele continua fazendo. Eu creio, porque eu vivo muitas coisas. Então eu continuo crendo. E você que ainda não vive, só basta ter fé. Porque é a fé que nos faz enxergar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso e até a próxima.